Meus amigos, vamos lhes apresentar a partir deste momento, como tema, como eliminar os males contra a humanidade provocados pelo capitalismo ao longo da história. O que vamos lhes apresentar é um resumo de um artigo de 22 páginas que nós publicamos em 3 sites: o academia.edu, o SlideShare e o LinkedIn. O nosso objetivo é apresentar os males contra a humanidade provocados pelo capitalismo ao longo da história e como eliminá-las. É importante observar, meus amigos, que o capitalismo é um modo de produção que surgiu entre os séculos XII e XV, baseado na incessante acumulação do capital privado e na maximização do lucro. O capitalismo tem 900 anos de existência e ele substituiu o feudalismo, que foi um sistema social, político e econômico que prevaleceu na Europa Ocidental na Idade Média, que durou aproximadamente 1000 anos, desde o século V até o século XV. Desde suas origens, o capitalismo tem sido causador de muitos males contra a humanidade. Por quê? Primeiro, contribui para a devastação da natureza, que faz com que as pandemias proliferem e afetem a saúde da população mundial. Segundo, contribui para o aquecimento global e a mudança climática catastrófica global, desde a Revolução Industrial na Inglaterra, em 1786, que afetam a saúde e as condições de vida da população mundial. Em terceiro, contribui para a proliferação de guerras, inclusive com a possibilidade da eclosão da Terceira Guerra Mundial, que pode levar à extinção da humanidade e da vida na Terra. Quarto, o capitalismo contribui para tornar caótica a economia mundial e agravar os problemas econômicos e sociais que comprometem o bem-estar da humanidade, o bem-estar social da humanidade. E quinto, o capitalismo contribui para promover o avanço do neofascismo no mundo. Então, são 5 males que precisam ser extirpados pela humanidade. É por tudo isto que o capitalismo produz muito mais males do que benefícios para a humanidade, que faz com que se torne um imperativo a construção de uma nova ordem política, econômica e social em cada país e no mundo, diametralmente oposta ao capitalismo, para eliminar todos os males que afetam a humanidade. Nossa apresentação vai constar de 5 partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre como o capitalismo é causador da devastação da natureza e que faz com que as pandemias proliferem e afetem a saúde da população mundial. Um dos males provocados pelo capitalismo são as pandemias. Muita gente não associa a pandemia ao modo de produção capitalista.
Mas vamos provar que o sistema capitalista é realmente o responsável pela disseminação de pandemias em todo o mundo. Isso desde a Idade Média até a Era Contemporânea. Começando com a peste bubônica, que matou a metade da população europeia na Idade Média. Passando pela pandemia da gripe, que ocorreu no início do século XX e que também contribuiu para a mortandade de cerca de 100 milhões de habitantes do planeta. E recentemente tivemos o coronavírus. Então, um dos males provocados pelo capitalismo são as pandemias, que resultam da devastação da natureza. Esse é um aspecto importante observar, que a pandemia resulta da devastação da natureza, provocada pelo sistema de produção, sobretudo agrícolas e agropecuário, na busca incessante do lucro, que afetam a saúde da população mundial. O homem invade florestas tropicais e outros ambientes selvagens, que abrigam várias espécies de plantas e animais, e dentro dessas criaturas, ou seja, desses animais, há inúmeros vírus desconhecidos. Ao cortar as árvores, matar os animais, ou os enjaulá-los, e ao enviá-los para os mercados, a atividade capitalista destrói ecossistemas e dissemina os vírus de seus hospedeiros naturais. Essa é a forma pela qual os vírus surgem e provocam pandemias como as que aconteceram ao longo da história da humanidade. Quando isto acontece, os vírus precisam de um novo hospedeiro, que muitas vezes é o próprio homem. Se a destruição da natureza não tiver um fim, é provável que doenças ainda mais mortais e destrutivas atinjam a humanidade no futuro, de forma mais rápida e frequente. Este alerta, meus amigos, vem dos principais especialistas em biodiversidade do mundo. A cada ano do século XX, ao menos 2 vírus foram transmitidos de animais que eram seus hospedeiros originais para populações humanas. Entre eles estão o HIV, o H1N1, o Ebola e, é claro, o novo coronavírus. A prevenção do desmatamento, da caça e do tráfico de animais, impedindo o contato de humanos com animais silvestres, diminuiria consideravelmente a chance de epidemias. Aí a pergunta que eu faço: como acabar com as pandemias e impedir a devastação da natureza? A solução que tem sido adotada em todo o mundo tem sido a produção de vacinas para fazer frente às pandemias. Mas não há proposta no sentido de atingir a causa determinante do surgimento das pandemias. Quer dizer, procura-se atuar sobre o problema e não sobre a causa do problema. E o que nós estamos aqui propondo é atacar a causa do problema das pandemias. Para acabar com as pandemias, urge realizar investimentos de 22 bilhões a 31 bilhões de dólares por ano
em uma década para monitorar e policiar o comércio de animais selvagens e impedir o desenvolvimento, o desmatamento tropical e também contribuir no sentido de incrementar a vigilância sanitária e a biossegurança na criação de animais de consumo, que são potenciais intermediários de vírus que atingem humanos, principalmente em áreas próximas a florestas, para ajudar e prevenir futuras pandemias. Esses números que nós apresentamos, 22 bilhões a 31 bilhões, isso foi apresentado por especialistas na área da saúde, no sentido de acabar com as pandemias e impedir a devastação da natureza. Mas essa solução ainda parte da premissa de que os sistemas de produção vão continuar ainda operando. Não há nenhuma proposição no sentido de modificar a forma como nós, seres humanos, atuamos na nossa relação com a natureza. Outra proposta que nós conseguimos colher a partir da pesquisa que realizamos foi a de que é preciso manter a população mundial bem informada quanto aos riscos de novas pandemias, com dados confiáveis, concebidos pela experiência e pela ciência, que certamente seria de grande valia para gerar orientações imprescindíveis ao comportamento social das pessoas, visando sua colaboração no esforço de prevenção de novas pandemias. Então, veja bem, investimentos no sentido de monitorar os ambientes onde poderia, digamos assim, desenvolver pandemias, policiar o comércio de animais selvagens e impedir o desmatamento tropical. Quer dizer, então são investimentos que são voltados para lidar com essa problemática. A outra é manter a população informada quanto aos riscos de novas pandemias, a fim de que a população contribua no sentido de combatê-la. Mas a verdadeira solução do problema, meus amigos, para impedir, para acabar com as pandemias, é impedir a devastação da natureza. Mas, de que forma? Substituindo o atual modelo econômico capitalista dominante em todo o mundo pelo estado de bem-estar social, com a social-democracia nos moldes escandinavos, que consiste em um modo de organização econômica, política e social na qual o Estado atua como organizador da economia e agente da promoção social e de preservação do meio ambiente. Nós vamos, no final, falar especificamente sobre essa questão do estado de bem-estar social, que seria, digamos assim, uma solução para fazer frente a esta devastação da natureza que é responsável pelo surgimento de pandemias. Então, para acabar definitivamente com as pandemias, é preciso mudar a ordem política, econômica e social existente nos países, todos os países do mundo, substituindo o modelo econômico capitalista dominante em todo o mundo pelo estado de bem-estar social com a social-democracia nos moldes escandinavos. Nós vamos tratar desse assunto no final. Segunda parte da nossa apresentação vai abordar o seguinte: o capitalismo como causador do aquecimento global e da mudança climática catastrófica global, desde a Revolução Industrial na Inglaterra,
que afetam a saúde e as condições de vida da população mundial. Dois dos grandes males provocados pelo capitalismo são o aquecimento global e a mudança climática global, que afetam a saúde e as condições de vida da população mundial. O aquecimento global, meus amigos, já está impactando enormemente sobre a saúde da população mundial. A mudança climática resultante do aquecimento global afeta diretamente a saúde humana por meio de eventos climáticos extremos. E quando falamos em eventos climáticos extremos, nós falamos de chuvas inclementes, como inundações que, por exemplo, afetou o Rio Grande do Sul no ano passado e que está afetando novamente o Rio Grande do Sul. Então temos chuvas inclementes, secas, com inclusive incêndios florestais, devido às condições de secas que facilitam a propagação do incêndio, a proliferação do incêndio. Nós temos também a questão, por exemplo, dos furacões que resultam do aquecimento dos oceanos. Quanto maior a temperatura dos oceanos, maior a possibilidade de surgimento de furacões. E o surgimento de furacões vão se multiplicar em nosso planeta por conta desse fato. E isso vai contribuir para a mortandade de muita gente, além do impacto sobre as infraestruturas de vários países do mundo. Então, como eu disse, a mudança climática resultante do aquecimento global afeta diretamente a saúde humana por meio de eventos climáticos extremos, da propagação de doenças transmitidas por vetores, é outro aspecto também importante, e outras doenças infecciosas, e do agravamento da poluição do ar. Tudo isso que nós estamos aqui falando resulta o seguinte, meus amigos, da pesquisa que nós realizamos em 39 fontes que foram publicadas, abordando não só a questão das pandemias, mas como o aquecimento global e mudança climática, a questão das guerras, a questão da economia, a questão da democracia e da ameaça contra a democracia existente no planeta. Tudo isso nós reunimos, esse conjunto de informações, baseado em 39 fontes que nós pesquisamos, para lhes apresentar. Então, o que nós estamos lhes apresentando é um resumo como já disse, do artigo que nós publicamos sob o título Como eliminar os males contra a humanidade provocados pelo capitalismo ao longo da história. Eu, inclusive, sugiro quem desejar ter acesso a esse artigo, que nos comentários do nosso canal no YouTube informe os seus e-mails a fim de que eu possa enviá-los a este artigo para vocês. Mas voltando ao que nós estamos apresentando, quer dizer, eu lhes falei que a mudança climática resultante do aquecimento global afeta diretamente a saúde humana por meio de eventos climáticos extremos, da propagação de doenças transmitidas por vetores e outras doenças infecciosas, e do agravamento da poluição do ar também. Indiretamente, a mudança do clima afeta a saúde humana, causando desnutrição, piorando as condições de trabalho e gerando estresse mental. Quando nós falamos em desnutrição, isso está relacionado, por exemplo, com o impacto que o aquecimento global e a mudança climática provoca sobre a produção agrícola. Isso vai contribuir para a queda na produção de alimentos. E isso vai gerar desnutrição também. O aumento da frequência de ondas de calor, devido ao aquecimento global, acarretará uma duplicação ou até mesmo
em uma triplicação até 2050, de acordo com as pesquisas realizadas, um aumento até a triplicação até 2050 dos casos de infarto e doenças respiratórias. Então aí você vê a relação entre o aquecimento global, a mudança climática e a saúde da população. Haverá aumento também da quantidade de pessoas afetadas pela asma, das infecções transmitidas por mosquitos, dos casos de envenenamento por alimentos e as infecções virais, como a gripe aviária. Inclusive, recentemente, houve um caso de gripe aviária aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. E também a pneumonia típica, como o SARS, por exemplo, a doença respiratória grave. As mortes relacionadas aos efeitos do calor extremo podem quase quintuplicar, de acordo com as pesquisas realizadas. Isso pode quintuplicar nas próximas décadas. Segundo um relatório feito por mais de 100 especialistas de 52 instituições de pesquisas e agências da ONU de todo o mundo, que monitoram os impactos das mudanças climáticas na saúde. Então, este é um resumo que nós fizemos do impacto do aquecimento global e da mudança climática sobre a população mundial. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: como evitar o aquecimento global e a mudança climática catastrófica global? No momento atual, a ONU atua de forma bastante limitada. Essa é a conclusão que eu chego. E eu digo isso porque eu acompanho e participo, inclusive, de eventos, de encontros, inclusive internacionais, abordando a questão do clima desde 1992, quando da cúpula da Terra realizada no Rio de Janeiro, a chamada Eco 92. Então, eu lhes afirmo, por experiência própria, que no momento atual a ONU atua de forma bastante limitada e ineficaz no enfrentamento das questões relacionadas com o meio ambiente, lidando fundamentalmente com as questões das mudanças climáticas. Quer dizer, o foco da ONU é a mudança climática, quando na realidade existem questões ambientais muito mais amplas que deveriam ser tratadas pela Organização das Nações Unidas. Sua atuação é limitada, porque atua apenas no combate à mudança climática, não propondo, por exemplo, a substituição do insustentável atual modelo de sociedade capitalista por um novo modelo sustentável de sociedade diametralmente oposta, porque o sistema capitalista tem sido extremamente destrutivo das condições de vida no planeta. E isto vocês vão constatar até o final da nossa apresentação. O caráter destrutivo se faz não só com relação à destruição da natureza, mas à destruição das condições do bem-estar, vamos dizer assim, da população mundial. Então, a atuação da ONU é limitada porque atua apenas no combate à mudança climática, não propondo a substituição do modelo capitalista, que é responsável pelo aquecimento global e pela mudança climática, por um novo modelo de sociedade que seja sustentável. Essa é a tese que eu defendo, que tenho defendido, inclusive produzindo artigos e publicado e feito conferências em várias, não só no Brasil, mas também no exterior. E a sua ação da ONU é ineficaz, porque não tem alcançado os resultados perseguidos no combate ao aquecimento global e à mudança climática global. Então, por exemplo, a ONU estabelece a meta de não ultrapassar, não promover aumento da temperatura média do planeta acima de 1,5 graus centígrados. E o que se observa é que essas temperaturas estão
ultrapassando essas metas. Então tem sido ineficaz a ação da ONU e de todos os países que participam das diversas conferências internacionais, como as COPs, para fazer frente à questão do aquecimento global e à mudança climática. Para mudar essa situação, na minha modesta opinião, é necessário, primeiro, reestruturar a ONU para, como governo mundial, adquirir a autoridade necessária para evitar o aumento do aquecimento global e a mudança climática catastrófica que se anuncia para o futuro do planeta Terra. Sobre a questão do governo mundial, nós vamos abordar no final, detalhadamente, qual a minha visão a respeito de como seria esse governo mundial. Da mesma forma que abordaremos no final sobre a nova ordem política, econômica e social que deveria substituir o capitalismo para eliminar as causas de todos os problemas que afetam a humanidade. Então, primeiro, reestruturar a ONU, para, como governo mundial, adquirir a autoridade necessária para evitar o aumento do aquecimento global e a mudança climática catastrófica que se anuncia para o futuro do planeta Terra. E segundo, substituir o modelo capitalista dominante em todo o mundo por outro diametralmente oposto, que leva em conta o homem integrado ao meio ambiente. Observe bem isso. O homem integrado ao meio ambiente com a natureza, ou seja, a social-democracia nos moldes escandinavos, que apoia intervenções econômicas e sociais do Estado para promover o bem-estar social da população, incluindo intervenções no meio ambiente para promover o desenvolvimento sustentável. Então, é importante que haja uma ordem, uma nova ordem, um novo modelo de sociedade, que, além de atender às necessidades da sociedade, promovendo o bem-estar social da população, contribua também para promover o desenvolvimento sustentável em suas intervenções no meio ambiente. Então, essas, meus amigos, são as medidas que deveriam ser adotadas para fazer frente à questão do aquecimento global e à mudança climática catastrófica global. Ou seja, estruturar a ONU para transformá-la em governo mundial. Depois nós vamos tratar desse assunto mais detidamente, não só para a ONU para tratar da questão do meio ambiente, mas tratar da questão da guerra e da paz. Vamos tratar disso na próxima parte da nossa apresentação, que vai tratar exatamente do capitalismo como causador de guerras que proliferam no mundo, inclusive com a possibilidade de eclosão da Terceira Guerra Mundial, que pode levar à extinção da humanidade e da vida na Terra. Bem, sobre essa parte, em que seria o terceiro bloco da nossa apresentação, em que nós abordamos o capitalismo como causador de guerras que proliferam no mundo, inclusive com a possibilidade de eclosão da Terceira Guerra Mundial, que pode levar à extinção da humanidade e da vida na Terra. É importante observar que a cada dia que se passa, nós vemos que essa situação se agrava cada vez mais. Todos nós tomamos conhecimento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Recentemente tivemos o confronto, a guerra entre o Estado de Israel e a população, e os palestinos do Hamas, guerra esta que fez com que Israel promovesse uma devastação, uma destruição, e eu diria até mesmo um genocídio da população palestina da faixa de Gaza. Porque a cada dia que se passa, o que se vê é o aumento do número de mortes, que já ultrapassam 60 mil palestinos mortos pela ação covarde, eu diria, do Estado de Israel, ao matar a população civil, a boa parte da população civil da faixa de Gaza. E, recentemente, o confronto entre Israel e o Irã,
sob o pretexto de que o Irã estaria na iminência de produzir uma bomba nuclear. Então, essa situação pode evoluir para uma guerra regional. Hoje mesmo eu li na imprensa de que a Turquia estaria promovendo uma reunião, pretende promover uma reunião de todos os países árabes e islâmicos, incluindo não só os países do Oriente Médio, mas também o Paquistão, que é um país muçulmano, no sentido de participar dessa reunião para fazer frente à agressão israelense no Irã. Então observe o seguinte, que a depender da evolução dos acontecimentos, do confronto entre Israel e Irã, isso pode evoluir para a participação dos países árabes nessa guerra. Então essa guerra pode se transformar numa guerra regional. E essa guerra regional pode significar o envolvimento das grandes potências, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos ao lado de Israel e da Rússia e da China ao lado do Irã e dos países árabes. Então isso seria, digamos assim, significaria a possibilidade até da Terceira Guerra Mundial. É esse o cenário que se configura, a depender da evolução dos acontecimentos. Mas o que eu queria deixar bem claro nessa nossa parte da apresentação é o seguinte, é que a história da humanidade é em larga medida uma história de guerras. Foram poucos os anos de existência humana em que a humanidade tivesse vivenciado momentos de paz. Mas a história da humanidade, em larga medida, é uma história de guerras. Mas foi durante o capitalismo, observe bem isso, a partir do século XII, mais especificamente a partir do século XVIII, que as guerras alcançaram um crescimento exponencial no mundo. A violência dos conflitos em nossa época não tem paralelo na história da humanidade. As guerras no século XX foram guerras totais contra combatentes e populações civis. A invenção, por exemplo, do avião e dos foguetes, mísseis, contribuíram para que as populações civis também fossem afetadas. Não apenas os combatentes nos campos de batalha. Então as guerras do século XX foram guerras totais contra combatentes e populações civis, sem discriminação. O século XX foi sem dúvida o mais assassino, e parece que o século XXI talvez até supere o século XX como século mais assassino de que temos registro, tanto na escala, frequência e extensão da guerra, como também pelo grande número de catástrofes humanas que produziu, desde as maiores fomes da história até o genocídio sistemático, como, por exemplo, foi o caso do nazismo, ao praticar genocídio contra o povo judeu e também contra os povos eslavos. E agora nós temos a repetição desse genocídio praticado por Israel contra o povo palestino. Todas as megamortes ocorridas desde 1914 até 1945, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, chegaram a um total, sabe de quanto? 187 milhões de mortos. A Primeira e Segunda Guerra Mundial produziram 187 milhões de mortos, incluindo combatentes e população civil. A maior parte desses 187 milhões, população civil. Após o fim da Segunda Guerra Mundial,
após o fim da Segunda Guerra Mundial até o final do século XX, o mundo conheceu 160 guerras, quando morreram cerca de 7 milhões de soldados e 30 milhões de civis. E isso entre o final da Segunda Guerra e o final do século XX. As guerras continuam fazendo parte de nosso cotidiano, como demonstra o conflito entre Rússia e Ucrânia, a guerra entre Israel e os palestinos dos Hamas, e a guerra entre Israel e Irã. Aí a pergunta que eu faço: como construir um novo cenário de paz e cooperação entre nações e povos do mundo inteiro? Quando nós formos tratar da questão do governo mundial, nós vamos falar sobre a questão da evolução do sistema internacional ao longo da história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a reforma do sistema internacional atual se impõe, porque a ONU atua de forma limitada e ineficaz no enfrentamento das questões relacionadas com a guerra e a paz mundial. Então, vocês observam o seguinte, todos esses conflitos, Rússia versus Ucrânia, Israel versus Irã, antes, na época da guerra do Vietnã, na guerra do Camboja, também na guerra do Iraque, do Afeganistão, praticamente a participação da ONU não existiu, quando não é limitada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a reforma do sistema internacional atual se impõe porque a ONU atua de forma limitada e também ineficaz no enfrentamento das questões relacionadas com a guerra e a paz mundial. Fato este que exige a constituição de uma nova estrutura que seja capaz de mediar e evitar os conflitos internacionais. A ONU nem media, nem evita os conflitos internacionais. E, sobretudo, nós precisamos de uma nova estrutura que seja capaz de impedir a eclosão da Terceira Guerra Mundial. E essa é a proposta que nós vamos apresentar no final. A existência de um governo mundial democrático, eu quero deixar bem claro que esse governo mundial tem que ser radicalmente democrático, é absolutamente necessário para coordenar a ação de todos os países do mundo, visando assegurar a paz mundial em nosso planeta e evitar a extinção da humanidade. Porque o que está em jogo é a existência da humanidade como espécie. Então, evitar a extinção da humanidade com base em quê? Em um contrato social planetário. Essa é a minha tese. Que seria o quê? A Carta Magna dos povos do planeta Terra. Precisamos de ter uma Carta Magna dos povos do planeta Terra. Para a elaboração desse contrato social planetário, deveria haver a convocação pela Assembleia Geral da ONU. No meu entendimento, a Assembleia Geral da ONU deveria convocar uma Assembleia Mundial Constituinte, com a participação de representantes de todos os países do mundo, eleitos para esse fim, visando a elaboração de um contrato social planetário, ou seja, Carta Magna dos povos do planeta Terra. Para assegurar a prática democrática e a governabilidade no planeta Terra, o poder mundial deveria ser exercido pelo Parlamento Mundial. Quer dizer, todo o poder deveria ficar no Parlamento Mundial. E deveríamos, inclusive, extinguir o Conselho de Segurança da ONU, que é um dos obstáculos que fazem com que a ONU se torne inoperante. Vamos tratar desse assunto mais no final. Mas o que eu quero dizer é que para assegurar a prática democrática e a governabilidade do planeta Terra, o poder mundial deveria ser exercido pelo Parlamento Mundial, a ser criado
além de constituir o governo mundial e a Corte Suprema Mundial, este Parlamento Mundial é que deveria elaborar e aprovar as leis internacionais baseadas no contrato social planetário. Então, esse Parlamento Mundial, no meu entendimento, a Assembleia Geral da ONU deveria se transformar neste Parlamento Mundial. E esse Parlamento Mundial deveria constituir, eleger, por exemplo, um governo mundial. E além disto, o Parlamento Mundial deveria escolher os integrantes da Corte Suprema Mundial. Então nós deveríamos ter um tripé: um governo mundial, Parlamento Mundial e Corte Suprema Mundial, que são fundamentais para que a paz seja conquistada em nosso planeta, e não as guerras, que não proliferem as guerras em nosso planeta. Então, sobre esse terceiro bloco, é isso que eu tinha a dizer. E agora vamos ao quarto bloco, que trata do capitalismo como responsável por tornar caótica a economia mundial e agravar os problemas econômicos e sociais que comprometem o bem-estar social da humanidade. Bem, o capitalismo tem sido causador de graves problemas econômicos e sociais, porque além de ser um sistema que opera caoticamente, é responsável pelo agravamento das desigualdades sociais em todo o mundo, comprometendo o bem-estar social da humanidade. A existência da desigualdade social que compromete o bem-estar social da humanidade. E isso é resultante da ação do capitalismo. O capitalismo é um sistema que opera caoticamente, porque foi responsável pela ocorrência de duas grandes depressões econômicas do sistema capitalista mundial, uma em 1873 e outra em 1929, e também responsável pela grande recessão de 2008, que não evoluiu para uma nova depressão econômica, porque houve intervenção dos governos para evitá-la. O capitalismo liberal adotado desde que surgiu o capitalismo até 1929, e o capitalismo neoliberal que prevalece desde 1990 na economia mundial, fracassaram do ponto de vista do progresso social, porque contribuíram para o avanço da desigualdade social que chegou a níveis alarmantes em todo o mundo no século XXI. Então, o fato é o seguinte: o sistema capitalista é caótico, é anárquico, existe uma anarquia na produção do sistema capitalista, da qual resultam que as depressões como as que aconteceram, a grande recessão de 2008, e é também responsável pelo avanço da desigualdade social, que atingiu níveis alarmantes em todo o mundo no século XXI. Então a pergunta que se faz é o seguinte: como acabar com o caos da economia mundial e assegurar o bem-estar da população mundial? A eliminação do caos na economia mundial, no nosso entendimento, só será alcançada com a adoção de políticas econômicas keynesianas. Quando eu falo keynesianas, é porque foi formulada pelo Lord Keynes, economista John Maynard Keynes, que ele sugeriu que isso, depois da Segunda Guerra Mundial, sugeriu que o Estado
promover-se intervenções na economia no sentido de regular a economia. Então, quando houvesse, por exemplo, queda no consumo e no investimento, o Estado aumentaria os investimentos públicos no sentido de compensar essa queda e, com isso, a estabilidade da economia seria alcançada. Essa era a visão do Lord Keynes. E ele propôs o modelo keynesiano de economia, que é baseado nesse processo, em que o Estado atuaria como um elemento que atuaria exercendo o papel de regulador do sistema, adotando medidas de feedback e controle do sistema capitalista, no sentido de evitar essas crises, como depressão, recessões, que tem sido uma constante ao longo da história do capitalismo. Então, o Keynes propunha isso. Então, o que eu sugiro é que, para eliminar o caos na economia mundial, sejam adotadas políticas econômicas keynesianas e que sejam adotadas nacional e globalmente. Já houve uma experiência da adoção do modelo keynesiano desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até 1970. Mas esse modelo não produziu os efeitos desejados, porque houve a crise do petróleo e também a crise da dívida dos países do mundo. Quer dizer, os bancos aumentaram exorbitantemente os juros e o preço do petróleo subiu também exorbitantemente. E isso provocou uma crise geral no sistema capitalista, que afetou sobretudo países periféricos, como foi o caso do Brasil. Então, o keynesianismo estava sendo adotado naquela época. Mas só que os países, os estados nacionais, não tinham a capacidade necessária para fazer frente ao tamanho dessa crise. Não tinha recursos capazes de fazer frente aos déficits públicos e os déficits no balanço de pagamentos. Então, diante disso, isso daí provocou uma queda vertiginosa na atividade econômica e que contribuiu para o surgimento da globalização neoliberal, tá certo? Então aí foi adotada a política neoliberal a partir de 1990 e que prevalece até hoje e que está produzindo todas essas consequências nefastas sobre a economia e sobre a sociedade que nós estamos observando. Então, o que eu estou sugerindo é que, para eliminar o caos na economia mundial, sejam adotadas políticas econômicas keynesianas, que sejam implementadas nacional e globalmente. Porque, quando eu falo globalmente, isso significa, né, a necessidade imperiosa da existência de um governo mundial para assegurar a coordenação entre as políticas econômicas adotadas em cada país e globalmente, coisa que não existe hoje. Hoje cada país atua de forma isolada uns dos outros, não há uma coordenação da economia mundial, do ponto de vista do desenvolvimento da economia, de modo que o que eu sugiro é a adoção de um modelo keynesiano aplicado em cada país e globalmente, e que exista um governo mundial que atue no sentido de coordenar essas políticas, visando obter estabilidade da economia nacional e mundial. A redução das desigualdades sociais, por sua vez, só serão alcançadas com base na social-democracia nos moldes escandinavos, conforme já lhes falei anteriormente, para promover o bem-estar social do interesse geral da população, com intervenções para promover uma distribuição da renda mais igualitária e um compromisso com a democracia representativa. Isso aconteceu na Escandinávia. Lá na Escandinávia, isso nós vamos falar no final, existem políticas que fazem com que não só os interesses do capital, mas
da população também sejam levadas na devida conta pelos governos. O modelo nórdico ou escandinavo de social-democracia não é nem totalmente capitalista, nem totalmente socialista, sendo a tentativa de fundir os elementos mais desejáveis de ambos em um sistema híbrido. Essa experiência da Escandinávia, do modelo escandinavo, vem desde 1930, começou na Suécia. Depois nós vamos falar mais detidamente sobre isso. Então, é isso que eu queria falar sobre essa questão das guerras. Quer dizer, para acabar, ou melhor, a questão da economia. Sobre as guerras falei anteriormente, mas falar sobre a questão do caos da economia. Como acabar com o caos na economia e assegurar o bem-estar da população mundial. Então, é preciso adotar uma política econômica keynesiana, nacional e globalmente, e que haja um governo mundial que coordene essas políticas nos planos nacional e global. Sem isso, o caos continuará existindo. E, no caso das desigualdades sociais, o combate às desigualdades, é necessário que seja implantado o estado de bem-estar social em todos os países do mundo, nos moldes escandinavos, a fim de que possa haver uma distribuição de renda mais igualitária e um compromisso para com a democracia representativa. Bem, então, sobre o quarto bloco que teríamos a apresentar, é isso que eu tinha a dizer. O último bloco da nossa apresentação trata do capitalismo como causador de instabilidades políticas ao atentar contra a democracia e promover o avanço do neofascismo no mundo. O capitalismo tem se caracterizado por promover instabilidades políticas, quando os detentores do poder político e econômico adotam medidas de exceção, sobretudo nos períodos de crise profunda. Geralmente, quando ocorre crise, então existe a possibilidade da adoção de medidas de exceção, atentando contra a democracia. Isso tem sido a prática, digamos assim, desde as origens do capitalismo tem sido esta prática, né, adotada. Além de ter produzido o fenômeno do fascismo, adotado na década de 1920 na Itália, e do nazismo na década de 1930 na Alemanha, que foram duas formas de ação política, de intervenção política do capitalismo, nefastas, tremendamente nefastas, pelas consequências que produziram contra a humanidade. Na era contemporânea, o capitalismo, que enfrenta uma crise profunda, está atentando também contra a democracia em todos os países do mundo, ao produzir o fenômeno do neofascismo, que é uma manifestação do chamado extremismo de direita, sendo esse um termo coletivo para ideologias e atividades políticas fascistas, neonazistas ou ultranacionalistas. O neofascismo geralmente inclui o ultranacionalismo, a supremacia racial, o populismo, o autoritarismo, o nativismo, a xenofobia e o sentimento anti-imigração, bem como oposição à democracia liberal, ao parlamentarismo, oposição ao liberalismo, ao marxismo, ao comunismo e ao socialismo. Então essas são as características do neofascismo, que resgata o que também eram características do fascismo e do nazismo. É a pergunta que eu faço: como impedir o avanço do neofascismo no mundo? Só com a substituição do neofascista sistema capitalista mundial totalitário por um novo sistema político radicalmente democrático em cada país e no mundo. Então, é necessário que em cada país existam governos democráticos e que globalmente também exista uma governança mundial também democrática. Então, só com a substituição do neofascista sistema capitalista mundial totalitário,
por um novo sistema político radicalmente democrático em cada país e no mundo, o socialismo democrático, é que será possível fazer prevalecer a democracia em todos os quadrantes da Terra. Mas antes de implantar o socialismo democrático, é preciso que haja uma etapa de transição com a social-democracia nos moldes escandinavos, que é uma ideologia política que apoia intervenções econômicas e sociais do Estado para promover a justiça social em um sistema capitalista e uma política de bem-estar social no interesse da população, com intervenções para promover uma distribuição de renda mais igualitária e um compromisso para com a democracia representativa. Então é isso que eu tinha a dizer, meus amigos, sobre esse quinto bloco, com relação à questão do avanço do neonazismo, do neofascismo na era contemporânea, isso como consequência na crise do sistema capitalista. Geralmente, quando ocorrem crises no sistema capitalista, surgem manifestações dessa natureza. Isso aconteceu no século XX, com o surgimento do fascismo e do nazismo, e também de regimes totalitários de várias naturezas, inclusive no Brasil, por exemplo, na década de 60, com a ditadura militar. E isso é uma manifestação, consequência do sistema capitalista que nós vivemos. Então, se nós queremos implantar uma sociedade em que o risco do fascismo, do nazismo e do neofascismo não aconteça, é necessário que haja um novo sistema político radicalmente democrático em cada país do mundo. E, no meu entendimento, é o socialismo democrático. E o socialismo, quando eu defendo o socialismo democrático, significa não aceitação do modelo de socialismo conforme foi implantado na União Soviética, conforme foi implantado na China e conforme foi implantado em Cuba. Quer dizer, a minha tese é de que o socialismo tem que ser radicalmente democrático. Quer dizer, que haja uma sociedade que contribua para a convergência dos interesses de todos na sociedade. E não que o conflito se torne permanente. Então, para evitar que o conflito seja permanente, é necessário que se implante uma sociedade com as características que nós vamos mostrar mais adiante. Bem, a última parte da nossa apresentação, nós vamos falar sobre o imperativo da construção de uma nova ordem política, econômica e social em cada país e no mundo, diametralmente oposta ao capitalismo, para eliminar todos os males que afetam a humanidade. O que eu tenho a lhes dizer é que é chegado o momento de a humanidade construir uma nova sociedade para substituir o capitalismo moribundo no mundo, que contribua para a sua completa emancipação do sofrimento humano de 900 anos imposto pelos detentores do capital. A construção de uma nova sociedade se torna uma necessidade imperiosa, não apenas para eliminar os insolúveis e gigantescos problemas políticos, econômicos, sociais e ambientais provocados pelo capitalismo, mas diante da perspectiva do sistema capitalista chegar ao fim em meados do século XXI. Sobre essa questão, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós fizemos um estudo e tomando por base dados da taxa de lucro global e da taxa de crescimento do produto bruto mundial de 1870 até a era contemporânea, tomando por base esses números, nós projetamos com base nos métodos mínimos quadrados da estatística e chegamos à conclusão de que essa taxa de lucro global, como também a taxa de crescimento do produto bruto mundial, alcançarão um valor zero exatamente em meados do século XXI. Esta
conclusão, essa constatação, está apresentada em nosso livro, Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo, que foi publicado pela editora CRV de Curitiba, no Paraná. Então, nesse livro, nós demonstramos que o capitalismo deverá chegar ao fim, meados desse século XXI. Simplesmente porque, se a taxa de lucro do sistema, do lucro global, chegar a zero, e a taxa de crescimento da economia mundial chegar a zero, provavelmente o capitalismo, a motivação para o capitalismo existir deixará de acontecer. Simplesmente porque o que faz com que o sistema capitalista se torne dinâmico é a incessante processo de acumulação de capital e a maximização do lucro. Ora, se o lucro vai ser zero, a taxa de lucro global vai ser zero, e o crescimento da economia vai ser zero, então isso vai matar o capitalismo. Então, evidentemente que isso vai trazer muitas consequências para a sociedade. Então é necessário que, diante dessa situação, seja implantada em todo mundo uma nova sociedade diametralmente oposta ao capitalismo, isto é, o socialismo, que vem sendo defendido e perseguido desde o século XVIII, porém diferente daquele construído, como já disse, na União Soviética e em outros países. O que eu defendo é o socialismo democrático. E além disto, e que haja um governo mundial também democrático, para poder, digamos assim, com isso, em escala planetária, nós podemos construir uma sociedade humana, coesa, todos nós perseguindo os mesmos objetivos. Porque o que acontece hoje isso não acontece. O socialismo no futuro, que é o que eu defendo, deveria ser radicalmente democrático, tendo como objetivo criar um ambiente de liberdade, igualdade e fraternidade entre os seres humanos para a conquista de sua felicidade, resgatando os ideais do iluminismo. A minha tese é de que os ideais do iluminismo deveriam ser resgatados. O iluminismo foi um movimento político que aconteceu na Idade Média, antes da Revolução Francesa, no século XVII, XVIII. Então é preciso que os ideais do iluminismo sejam resgatados. Para edificar a sociedade socialista, em substituição ao capitalismo, é preciso que haja uma transição, que pode ser a reforma do capitalismo, com a construção do estado de bem-estar social, como construído nos países escandinavos, que, sendo um híbrido entre o que existe de mais positivo do sistema capitalista e o socialista, prepararia o terreno para a edificação do socialismo democrático do futuro. Sobre essa questão, eu gostaria de apresentar alguns detalhes sobre como seria este socialismo no futuro, que nós defendemos que seja implementado em todas as partes do mundo. O que eu quero chamar a atenção de todos vocês é o seguinte. É isso que nós vamos lhes apresentar agora, para justificar esse socialismo do futuro que nós estamos defendendo. O que eu quero dizer é o seguinte, que diante do fato de o capitalismo contribuir para a devastação da natureza,
que faz com que as pandemias proliferem e afetem a saúde da população mundial. O aquecimento global e a mudança climática catastrófica global, desde a Revolução Industrial na Inglaterra, que afetam a saúde e as condições de vida da população mundial. A proliferação de guerras, inclusive com possibilidade de eclosão da Terceira Guerra Mundial, que pode levar à extinção da humanidade e da vida na Terra. Diante do capitalismo contribuir para tornar caótica a economia mundial e agravar os problemas econômicos e sociais que comprometem o bem-estar social da humanidade, e tornar o avanço do neofascismo no mundo, é um imperativo. A construção de uma nova ordem econômica, política e social em cada país e no mundo diametralmente oposto ao capitalismo dominante para eliminar todos os males que afetam a humanidade. Essa é a tese que eu estou defendendo. Então, substituição do capitalismo e com a implantação do socialismo democrático e a implantação de um governo mundial para coordenar as ações de todos os países do mundo em busca de um objetivo comum. Eu quero deixar bem claro que é chegar no momento de a humanidade construir uma nova sociedade para substituir o capitalismo. E a construção de uma nova sociedade se torna uma necessidade imperiosa, pelos fatores que acabei de expor. Simplesmente porque o sistema capitalista mundial está operando de acordo com o princípio da entropia, ao apresentar a tendência universal de evoluir para uma crescente desordem, que é o que está acontecendo, opera de forma anárquica, caótica, e autodestruição, rumo ao seu fim. Vai mais rumo ao seu fim, mas também ameaçando a própria vida na Terra, o próprio futuro da humanidade. Esta situação impõe a necessidade de que seja implantada em todo o mundo uma nova sociedade diametralmente oposta ao capitalismo, conforme já falei. Ou seja, o socialismo democrático. O fracasso da construção do socialismo da União Soviética em outros países do mundo enfatiza a necessidade da busca de nova estratégia que contribua para a construção do socialismo no futuro. O socialismo no futuro deveria ser radicalmente democrático, conforme já falei, tendo como objetivo criar um ambiente de liberdade, igualdade e fraternidade entre os seres humanos para a conquista de sua felicidade, resgatando os ideais do iluminismo, conforme já lhes falei, para edificar a sociedade. E quais são os ideais do iluminismo? Liberdade, igualdade e fraternidade. Para edificar a sociedade socialista em substituição ao capitalismo, é preciso que haja uma transição Então, repetindo, para edificar a sociedade socialista, em substituição ao capitalismo, eu já falei isso, é preciso que haja uma transição, que pode ser a reforma do capitalismo, com a construção do estado de bem-estar social, como construído nos países escandinavos, que sendo um híbrido entre o que existe de mais positivo nos sistemas capitalistas e socialistas, prepararia o terreno para a edificação do socialismo democrático no futuro. Uma nova estratégia de construção de uma nova sociedade de transição, que poderá conduzir ao socialismo no futuro, deveria considerar a realização de mudanças políticas, econômicas e sociais como as ocorridas na Escandinávia. Eles falaram da experiência da Escandinávia, desde 1930 até o presente momento, que significou o abandono do modelo clássico de desenvolvimento capitalista, como praticado em todos os países do mundo na época, com a adoção de um modelo de sociedade que incorporou os aspectos positivos do capitalismo e do socialismo, se constituindo em um sistema híbrido. Diferentemente das grandes revoluções sociais,
como a americana, de 1776, a francesa, de 1789, a russa, de 1917, a chinesa, de 1949, a cubana, de 1959, que se realizaram com o uso da violência, a Revolução Escandinava foi realizada pacificamente, isto é, sem derramamento de sangue. A Revolução Escandinava teve seu início na Suécia na década de 1930 e depois foi adotado também nos demais países escandinavos, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia, após a Segunda Guerra Mundial, com base na social-democracia, que é uma ideologia política que apoia intervenções econômicas e sociais do Estado para promover justiça social em um sistema capitalista e uma política de bem-estar social no interesse geral da população, com intervenções para promover uma distribuição de renda mais igualitária e um compromisso para com a democracia representativa. É o desdobramento da ideologia política surgida no fim do século XIX, por partidários do marxismo, como Eduard Bernstein, que acreditavam que a transição para uma sociedade socialista deveria ocorrer sem uma revolução violenta, mas sim por meio de uma gradual reforma social e econômica do sistema capitalista, a fim de torná-lo mais igualitário. Essa era a tese do Eduard Bernstein, e que isso inspirou também a Revolução Escandinava. Escandinávia é o berço do modelo de sociedade mais igualitário que o capitalismo já conheceu. Na sua origem remonta à Suécia dos anos 1930, quando ocorreu a hegemonia social-democrática no governo do país nórdico, dando início a uma série de reformas sociais e econômicas que inaugurou um novo tipo de capitalismo em oposição ao liberalismo das décadas anteriores, que levou à grande depressão econômica de 1929. Nascia o chamado modelo social-democrático escandinavo, que rapidamente ultrapassaria as fronteiras suecas para se tornar influente no norte europeu, mas também uma referência importante na formulação de políticas econômicas heterodoxas, progressistas em todo o mundo. O sucesso deste modelo se deveu à combinação de um amplo estado de bem-estar social com rígidos mecanismos de regulação das forças de mercado, capaz de colocar a economia em uma trajetória dinâmica. Essa regulação das forças de mercado exercida pelo mercado, pelo Estado. Capaz de colocar a economia em uma trajetória dinâmica, ao mesmo tempo em que alcançava os melhores indicadores de bem-estar social entre os países capitalistas. Não é por acaso que os países escandinavos são os países que apresentam o melhor desempenho do ponto de vista da economia e também são considerados os países mais felizes do mundo, de acordo com indicadores da própria Organização das Nações Unidas. Para o sucesso da implantação do Estado de Bem-Estar Social, com base no modelo social-democrático escandinavo, foi decisiva a iniciativa dos economistas suecos, tendo à frente Gunnar Myrdal, que em meados do século XX forneceria um fundamento teórico para uma política econômica alternativa ao capitalismo liberal dominante na época. A Escola de Estocolmo, como seria batizada essa ramificação do pensamento econômico heterodoxo, denunciou as mazelas do liberalismo capitalista e demonstrou a primazia da demanda das famílias para se retomar os ciclos de bonança econômica em contraposição aos estímulos inócuos de oferta que caracterizavam e caracterizam ainda a visão liberal conservadora. Hoje os escandinavos, mais uma vez, alertam, observem bem para isso, que liberar as forças de mercado equivale a abrir uma verdadeira caixa de Pandora catastrófica, que é o que está acontecendo hoje no mundo. Ao introduzir o modelo neoliberal em todo o mundo, abriu uma verdadeira caixa de Pandora catastrófica.
O estado de bem-estar social, que seria um estágio de transição entre o capitalismo e o socialismo no futuro, consiste em um modo de organização econômica, política e social no qual o Estado atua como organizador da economia e agente de promoção social. Esse é um aspecto da maior importância. O Estado age no intuito de assegurar, observe bem para isso, os interesses dos capitalistas detentores dos meios de produção e garantir a proteção e serviços públicos ao povo. Veja que na sociedade escandinava, nos países escandinavos, busca-se atender os interesses do capital e da sociedade. De tal maneira que haja uma espécie de um jogo de ganha-ganha. Todos ganham com isso. Em outras palavras, o Estado procura conciliar os interesses dos de cima com os de baixo na pirâmide social. O modelo nórdico ou escandinavo de social-democracia poderia ser melhor descrito como uma espécie de meio termo entre capitalismo e socialismo. Não é nem totalmente capitalista, nem totalmente socialista, sendo a tentativa de fundir os elementos mais desejáveis de ambos em um sistema híbrido. Em 2013, a revista The Economist declarou que os países escandinavos são provavelmente os mais bem governados do mundo. O relatório World Happiness Report 2020 da ONU mostra que as nações mais felizes do mundo estão concentradas no norte da Europa, com a Noruega no topo da lista. Os nórdicos possuem a mais alta classificação do PIB real per capita, a maior expectativa de vida saudável, a maior liberdade de fazer escolha na vida e a maior generosidade. É por isso que eu defendo a tese de que, antes de introduzir o socialismo democrático, haja esse estágio de transição com o estado de bem-estar social nos moldes escandinavos. Com a social-democracia nos moldes escandinavos, será possível reformar o capitalismo democraticamente em cada país do mundo, através da regulação estatal e da criação de programas que diminuem ou eliminem as injustiças sociais inerentes ao capitalismo. Através do estado de bem-estar social, a social-democracia deve garantir aos seus cidadãos condições mínimas de saúde, educação, justiça, moradia, renda e seguridade social. Vários países adotaram escalas diferentes, em momentos históricos diferentes, políticas segundo essa teoria, como foi o caso dos países escandinavos, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a Finlândia e a Islândia, como também a França, a Inglaterra e a Alemanha, não com as mesmas características da social-democracia escandinava. Em grande medida, o estado de bem-estar social foi muito bem sucedido em vários países, especialmente nos países escandinavos. Esta abordagem difere significativamente do socialismo científico preconizado por Karl Marx e Friedrich Engels, que tem como objetivo substituir o sistema capitalista inteiramente por um novo sistema econômico caracterizado pela propriedade coletiva dos meios de produção, sob a ditadura do proletariado, após a conquista do poder através da violência revolucionária. Esta abordagem de Karl Marx e Friedrich Engels difere do pensamento de Eduard Bernstein, que preconiza a construção do socialismo com a reforma do capitalismo pela via parlamentar, e também do pensamento de Antonio Gramsci, italiano, que preconiza a construção do socialismo com a conquista da hegemonia na sociedade civil antes da conquista do poder pela classe operária. O modelo escandinavo de desenvolvimento político, econômico e social deveria servir de referencial como um modelo de sociedade a ser perseguido por todos os países do mundo como etapa de transição para o socialismo democrático do futuro, visando substituir o capitalismo. O socialismo democrático, a ser implantado no futuro, deve representar um passo à frente em relação ao estado de bem-estar social resultante da reforma do capitalismo, e deve ocorrer quando em cada país, veja bem, o socialismo democrático deve ocorrer em cada país quando a sociedade alcançar elevado nível de desenvolvimento político, econômico e social.
e o lema liberdade, igualdade e fraternidade, herança do iluminismo, se tornar realidade no mundo. Então, este é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção com relação à substituição do capitalismo, que seria o socialismo democrático com essas características que há pouco eu citei. Agora nós vamos falar sobre a questão do governo mundial, que seria a segunda grande mudança que deveria ocorrer em todo o mundo para fazer frente ao caos que caracteriza as relações internacionais do presente. Eu já lhes falei que a reforma do sistema internacional atual se impõe porque a ONU atua de forma limitada e ineficaz no enfrentamento das questões relacionadas com a guerra e a paz mundial. A ação da ONU é limitada porque o Conselho de Segurança, composto pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, tem se constituído um obstáculo para a ONU mediar os conflitos internacionais, devido ao poder de veto de cada um deles. A ação da ONU é ineficaz porque, desde sua formação após a Segunda Guerra Mundial, as guerras têm se multiplicado na cena internacional. Fato este que exige a constituição de uma nova estrutura que seja capaz de mediar e evitar os conflitos internacionais. E, sobretudo, impedir a eclosão da Terceira Guerra Mundial com a existência de um governo mundial democrático, de um parlamento mundial e de uma Corte Suprema Mundial. Essa é a minha tese. A existência de um governo democrático mundial, de um parlamento mundial e de uma Corte Suprema Mundial traduziria o estágio mais avançado de evolução da humanidade, ao criar as condições para uma verdadeira integração política, econômica, social, científica, tecnológica e ambiental de todos os países do mundo, com base em um contrato social planetário, conforme já lhes falei anteriormente, aprovado por todos os povos do mundo. Esse contrato social planetário tem que ser aprovado por todos os povos do mundo. O governo democrático mundial é absolutamente necessário para coordenar as ações de todos os países do mundo nos níveis da economia global, no meio ambiente, da ciência e tecnologia, e, sobretudo, para assegurar a paz mundial em nosso planeta e evitar a extinção da humanidade. O novo sistema internacional deveria funcionar com base em um contrato social planetário, que seria a carta magna dos povos do planeta Terra. Para a elaboração do contrato social planetário, deveria haver a convocação pela Assembleia Geral da ONU de Assembleia Geral Mundial Constituinte, conforme já falei, com a participação de representantes de todos os países do mundo eleitos para esse fim. O contrato social planetário deveria estabelecer os fundamentos que serviriam de base para a união dos povos do mundo e a existência de um governo mundial cujo presidente deveria ser eleito com mais de 50% de votos do Parlamento Mundial, a ser também constituído democraticamente. Para assegurar a prática democrática e governabilidade do planeta Terra, o poder mundial deveria ser exercido pelo Parlamento Mundial, que além de eleger o presidente do governo mundial e escolher os integrantes da Corte Suprema, deveria elaborar e aprovar as leis internacionais baseadas no contrato social planetário. Então, a nossa tese é de que o governo mundial deveria contar com uma estrutura organizacional que seja capaz de lidar com as relações internacionais, a questão militar, a economia global, o meio ambiente global, a educação, a saúde, a infraestrutura, a ciência, a tecnologia, entre outras, para dialogar com o Parlamento Mundial e também os países integrantes do sistema internacional. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que um governo democrático mundial não transformaria os governos de cada nação em seus vassalos, que é uma das preocupações que muita gente teria, de ter um governo mundial mandando, por exemplo, em todos os países. Não seria isso.
Um governo democrático mundial não transformaria os governos de cada nação em seus vassalos, porque os governos nacionais manteriam suas autonomias em seus territórios, sendo governados de acordo com os interesses de seus povos. Enquanto o governo democrático mundial teria por objetivo apenas a defesa dos interesses gerais das nações do planeta, expressa no contrato social planetário, que seria, digamos assim, aprovado por todos os povos do mundo. O que não seria admissível, é o que está acontecendo hoje em dia, é qualquer governo nacional adotar medidas dissonantes das decisões de interesse geral tomadas pelo Parlamento Mundial, que traduziria a vontade da maioria dos povos do mundo inteiro. O fato é que o governo democrático mundial evitaria o império de um só país, como já ocorreu ao longo da história da humanidade, por exemplo, no período do Império Romano e do Império Britânico, era um só que mandava em tudo. E a anarquia, e evitar a anarquia que caracteriza a era contemporânea, em que não há, quer dizer, existe, digamos assim, uma desordem nas relações internacionais. A construção de um governo democrático mundial se impõe para fazer frente a desastres sistêmicos maiores, tais como a crise ecológica extrema resultante do aquecimento global, crise econômica de grande amplitude, como a que se registra no momento e tende a se agravar no futuro, a mundialização do crime organizado, as ameaças à vida no planeta Terra, provocadas pelo planeta Terra e aquelas vindas do espaço, e o avanço do terrorismo, a defesa da humanidade contra as ameaças à sua existência existente no planeta Terra e vinda do espaço exterior, e a preservação da paz internacional, seriam as grandes missões da nova ONU reestruturada como governo democrático mundial. É preciso entender que não existirá a paz mundial, nem o mercado mundial funcionará adequadamente sem o Estado de Direito internacional, que só pode ser aplicado e respeitado com a presença de um governo mundial que seja aceito por todos os países. Um governo mundial só será sustentável se for verdadeiramente democrático. A humanidade tende a entender que tem tudo a ganhar se unindo em torno de um governo democrático mundial que seria constituído com a reestruturação da ONU. A nova ordem mundial deve ser edificada não apenas para organizar as relações entre os homens na face da Terra, mas também suas relações com a natureza. A ONU deve coordenar as ações globais para fazer com que a humanidade seja dotada o mais urgentemente possível de instrumentos necessários ao controle do seu destino. É isso que eu tinha a dizer, meus amigos. Espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação. E vamos batalhar para eliminar os males contra a humanidade provocados pelo capitalismo no mundo ao longo da história, perseguindo os objetivos que há pouco nós apresentamos. Deixo meu abraço fraternal para todos.